o recinto. Fala, gente. Tudo bem, Boa Salazar? noite. Tudo bem, Mi? Garrafa, Tudo bem? Silva. Vivão? Salazar tá Vivão. Vamos, o que é que você quer falar? Nada, não falei nada. Beleza, então vamos lá, Salazar. Primeiro, vamos falar sobre o Mano Menezes, esse retorno do Mano ao Corinthians. Gente, não é um contrato um pouquinho longo demais até o final de 2025? É isso aí, a Marina também vai falar mais uma vez. Boa noite para você que nos assiste, porque a oposição não gostou muito desse tempo de contrato. Mas eu tenho algumas informações de bastidores. A gente trouxe essa informação do Mano ontem por volta de 10h15 da noite. Foi a hora que surgiu essa informação de que o Corinthians ia abrir mão mesmo do Tite e focar no Mano Menezes. Por que abriu mão do Tite? Então, lembrei muito da nossa discussão aqui, inclusive com o Garrafa no Mesa Redonda. A conversa, lembra que vocês tanto bateram na tecla? O Corinthians perdeu o Dorival porque não foi atrás do Dorival? Sim. A informação que a gente chegou até a comentar aqui, eu fui atrás, é o seguinte. O Duílio Monteiro Alves foi atrás do Tite, durante a gestão dele, 4 vezes. Eram 3. Essa agora seria a 4ª. quinta. Seria a 5ª vez. Mas foi atrás pro WhatsApp? Na última, ele perdeu o Dorival por causa disso. Eu fui até pegar as datas, porque me passaram uma informação. O Corinthians tinha um jogo com o Argentinos Júniors na noite que o Júlio Casares voou para a casa do Dorival. E o Corinthians esperou aquele jogo. Mas, na verdade, o Corinthians estava esperando uma resposta do Tite, porque entendeu que valia a pena esperar. Se ele falar um sim, eu vou trazer o Tite. Ele não disse sim, o Corinthians perdeu o Tite, ficou sem o Tite, perdeu o Dorival, e isso pesou agora. Porque ao conversar com o Gilmar Veloz, empresário do Tite, que esteve na Neoquímica Arena, o Duílio foi informado de que, não, a posição é a mesma. O Tite, ele está pensando, ele não sabe, mas a posição dele no momento é de que ele não vai assumir nenhum clube em 2023. Bom, mas e o Flamengo? Não, nem mesmo o Flamengo, só se ele mudar de ideia. Conclusão, de novo, ou o Duílio parava para esperar, ou ele tomava uma atitude. Dessa vez, pesou aquilo que a gente estava falando aqui. Como já tinha perdido o Dorival por isso, ele falou, eu não vou esperar de novo. Ligou, trocou o foco, descartou o Tite. Não só o Duílio, muita gente no Parque São Jorge muito brava com o Tite, com essa história toda. Falou, se ele quiser assumir o Flamengo, então, ele que se explique. E foi pro Mano Menezes. Eu acho que o Corinthians não é time para ficar esperando ninguém. Eu acho que nesse sentido... Esse é o sentimento da diretoria. O que vocês acham, meninos? Garrafa e Silva. Posso fazer uma pergunta antes do Garrafa comentar para o Salazar, que sabe tudo do Corinthians? O Salazar, por que demitiu o Luxemburgo? Por que não negocia com o Tite? Ouve o não do Tite, vai atrás do plano B, que é o Mano, e preserva o Luxemburgo em meio às semifinais? Eu vou te dar 3 motivos. Resultado. Se vocês lembrarem, o Cuca foi contratado no momento que o Lázaro perde o jogo para o Remo na Copa do Brasil. Ali, o Duílio toma a decisão, demite o Lázaro e corre para contratar um técnico antes do segundo jogo contra o Remo. E a conversa vinha, eu preciso dessa vaga, eu preciso fazer alguma coisa. Isso aconteceu agora. Quando tem um resultado contra o Fortaleza, aquilo que a gente falou, a água bateu. Foi uma atitude de eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso ir para a final. Tanto que eu falava ontem assim, eles querem um técnico que garantia ele tem? Não tem garantia, mas ficar parado na opinião da diretoria também não adianta nada. Tá parado faz tempo. Parado faz tempo, me desculpe, Salazar. Outro ponto é a questão interna. No CT do Corinthians há uma satisfação que não é de agora, com as atividades e os treinos e o que não é feito pelo Luxemburgo lá. Então já havia esse incômodo do que não estava sendo feito no CT. Então incômodo com o treinamento, Salazar, resultado e qual a terceira coisa, rapidinho? O desempenho. Desempenho. A questão do... Mas como o diretor tem falado, o diretor falou para a gente continuar nesse debate aí. Ou seja, a avaliação do trabalho tem que ser ao término do campeonato. Você demite o técnico em plena semifinal na véspera de um outro jogo. Que demitisse no pós-eliminação para o São Paulo, por exemplo. Na pior das hipóteses, que demitisse antes da semifinal. Para mim, ficou muito claro ontem. Depois do Palmeiras, né? Que teria os 3 dias. Então, teve vários momentos. O momento não era, né, entre um jogo com o Fortaleza e o outro. É mais um erro do Duílio. Não estou aqui se era certo ou não. Demitir um técnico numa fase semifinal entre um jogo e outro mostra realmente que o Corinthians está sem rumo. Sem rumo, é o que eu estou falando lá de trás. Aí a discussão do Vanderlei, o trabalho do Vanderlei é uma outra coisa que a gente falou e a gente pode voltar a falar. O Vanderlei tem culpa, sim, pelo que o Corinthians não vinha desempenhando, mas tem muito mérito. Ele deixou muita coisa nesse Corinthians bagunçado e tumultuado do Vanderlei, do Duílio. O que é, Silvestre? Que você tá com essa cara? Não. Mas foi isso pesou demais. Tanto que a resposta que veio para mim foi, não tem essa de,
o Tite tá pensando em vir, então vamos aproveitar e demitir o Lucha. Mas então não. tá, então ninguém foi lá na porta da casa do Tite. Ninguém foi na porta da casa do Tite. Não, e sabe por quê? O Gilmar Veloz viu o jogo contra o Fortaleza ao lado do Duílio, ao lado do Duílio, no camarote. E aí? E ele perguntou, e o Tite? O Tite é aquela situação. No dia seguinte, depois da demissão do Lucha, houve um contato. E aí, ele vai mesmo pro Flamengo? A posição ainda é a mesma, ele nem tá conversando com o Flamengo. Mas você percebeu? Ele vai mesmo pro Flamengo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que o Salazar toca, esse é o ponto. Ou seja, como eu disse ontem, aquela imagem do Tite, que tem casa na Barra da Tijuca, apartamento lá na Barra da Tijuca, né? Aquela imagem do Tite voltando ao Rio, quando todo mundo sabe que o Sampaoli não será o técnico do Flamengo, fez com que acontecesse a demissão. E aí pode acontecer até do Tite não assumir o Flamengo. O Vanderlei saiu do Corinthians. E agora fica com E aí não tinha pra onde correr, foi lá e pegou o Mano, que ele próprio, Duílio, disse ao Neto, não sei se você estava aqui. Ele não voltaria. Ele não trabalharia precisava ter tirado o Luxemburgo nesse momento. Ó, Michele, se você quiser contratar um repórter, comentarista pro meu lugar, não me manda embora logo de cara. Vai analisando o terreno aí, o mercado. Aí depois que você tomar sua decisão, você me tira. Tem uma questão importante, aquela mensagem que o Duílio mandou pro Neto, assim, com todo respeito ao Neto, mas todo mundo tinha aquela mesma informação. Era por causa do Roberto de Andrade. Roberto de Andrade era o diretor de futebol e com o Roberto de Andrade lá, jamais o Mano Menezes trabalharia no Corinthians. Jamais. E ele saiu? Eles têm o Roberto de Andrade pediu demissão. Mas a mensagem não foi. Ele não trabalha mais aqui enquanto o Roberto de Andrade. Não, mas aí eu tô dando a informação. Na minha gestão. A informação é, todo mundo sabe porque esse é um problema declarado. O responsável. Roberto e Mano não. O comandante da nave, quem está no comando da nave, chama-se Duílio Monteiro Alves. Mas ele que escolheu o Roberto para ser diretor de futebol. Então, não, perfeito. Duílio Monteiro Alves. O Duílio tem que ter a cobrança em cima do presidente, com todo o respeito. Duílio é um cara sensacional, né? Um ser humano na íntegra. Sei que ele tenta e faz o melhor para tentar deixar o Corinthians bem, mas os erros têm que ser apontados. O ano do Corinthians foi desastroso. Desastroso, ponto. Isso, na minha opinião, é isso. Agora de positivo, tem o que o Mano fez em 2008 até 2010 pelo Corinthians, que foi um trabalho espetacular. Faz muito tempo, mas esse é um trabalho... Em 14, ele é o responsável por fazer a reformulação, aquele elenco de 2012, 13, que... Ele que reformula tudo e o Tite assume em 2015 para ser campeão brasileiro. Mas isso não parece um absurdo? A gente está discutindo se o Mano é uma boa pro Corinthians ou não. Entre um jogo e outro da semifinal. Essa é a minha questão. Não, o que eles estão achando estranho é justamente o principal argumento. A informação que foi passada para mim foi o Luxemburgo seria demitido mesmo se o Tite estivesse na Estônia. Mesmo se o Tite não tivesse vivo. Tenho minhas dúvidas, Salazar. Ele seria Salazar, demitido desculpa, eu não do mesmo jeito. Seria demitido por quê? Se ele empatou, ele tem um jogo pela frente, então mostra realmente um despreparo. Mas justamente por isso, porque empatou em casa contra o Fortaleza. Pelo amor de Deus. É uma justificativa da diretoria, pode ser uma justificativa, mas eu não aceito. Não, é isso, vocês podem discordar. Mas essa foi a posição. Duas perguntas. A primeira pergunta, o que o Mano fez de bom? No Corinthians já sei, mas nos últimos anos aqui, o que eu olhando o currículo Mano, se não me engano, é campeão da Copa do Brasil em 2017, 2018. Não, mas você vai pegar currículo por currículo, você vai pegar o do Vanderlei, quer dizer... Não, tô falando, mas recentemente, 2018, 2018. Tô tentando, agora você me pegou, tô tentando lembrar. Os últimos, recentes, bem recentes trabalhos do Mano não são bons. O que o Mano fez agora recente? No Inter ele foi vice-campeão brasileiro. Ele foi vice-campeão brasileiro. Então, o Mano pode ser vice e o Vanderlei não pode ser vice? É um contrassenso, gente, me desculpa. Nem perto de ser vice. Então, calma. Como não? Ele tá na semifinal da Copa do Brasil, não foi eliminado. Do brasileiro. Tudo bem. Pode ser campeão vice da Copa Sul-Americana. Todo mundo falava que ele era um ex-treinador. Tipo assim, já estava, ultrapassado. O Mano, então, não é esse caso? Não é esse caso. Não é esse caso? Todo mundo concorda que o Mano não é o cara ultrapassado? E nem o Vanderlei. Nem o Vanderlei ultrapassado. Mas o Vanderlei, o que me surpreende, apesar de eu ser mais jovem, né, eu peguei o Vanderlei Luxemburgo trabalhando e a gente conversa com as pessoas. O Vanderlei sempre foi notado por ser um cara estrategista, inovador e tudo mais em treinos e jogos. E o feedback que chega para mim ele tá exatamente isso ao contrário hoje. Os treinos não são, sabe? Mas o material humano que ele tem hoje é bem diferente do que ele já teve. O que o Mano fez para quem está em casa? Copa do Brasil 2017, 2018 pelo Cruzeiro e o quê? 2018 e 19 Mineiro também pelo Cruzeiro. Campeão Mineiro.
E vice-campeão 2019, do Inter. 20, 21, 22, 23. Tem uns O anos aí. Vanderlei outro Vice-campeão dia foi brasileiro. Eu não vou. finalista aí pelo Palmeiras. Eu me desculpe, eu não vou entrar nessa discussão quem é melhor, Vanderlei Última pergunta ou que Mano, eu não. tenho pra O problema, fazer pra todos a diretoria vocês. tem sim. A administração do Duílio esse ano tem responsabilidade nesse momento. Fica muito simples, o problema era o Vanderlei. Não era o Vanderlei, gente. Só o Vanderlei. Vanderlei Foi um teve... movimento desesperado da diretoria às vésperas da mais eleição um e de uma entre semifinal mais um entre tantos. Agora, Supercopa, contrato- Os dois, né? É um Contrato. movimento desesperado. Ué, mas a E o time realmente não estava jogando nada. A Não, mas não chapa- jogou com nenhum treinador nos últimos tempos, Salazar. Não, tudo bem, Espera um mas não pouquinho, a justifica. chapa- Na temporada O não próprio jogou com Vanderlei ninguém. jogou mais do que vinha Ele jogando. fez algumas A coisa inovações, o que tava- ele fez contra o Atlético Mineiro, aquela classificação foi uma inovação. Mas arriscar Silvestre, a botar coisa estava molecada. regredindo. Então, mas agora tem que pegar o Moscardo, entendam? Pega o Moscardo, volta pra base, pega o Murilo. Né? Não fez nada, o Vanderlei não fez nada. Agora pro jogo lá, vamos usar o Moscardo, que foi o Vanderlei que trouxe. Revelou, porque o Corinthians não teve um técnico que tinha a casca pra deixar alguns veteranos no banco. Isso foi o Vanderlei que fez e tem que ser dito, gente. E isso que ser motivou dito. a contratação dele. Então, Na época da contratação, foi dito pra mim assim, Alguém queremos contratou o Luxemburgo é um cara que pode chegar aqui, por exemplo, e barrar um fato. porque o Vanderlei não foi contratado pra ser Pesou. campeão. Por que o contrato é tão longo até o final de 2025, Salazar? Essa é uma questão seguinte, o Corinthians, a informação que chegou pra mim ontem foi o seguinte, não dá pra pensar só em agora, a gente tem que pensar no futuro do clube. 2024. E o segundo ponto, o Corinthians nesse momento também não tinha muita barganha de negociação. Eu quero contratar o Silvestre, só que meu mandato acaba agora, então eu não aceito. Eu aceito se for por 2 anos. Depois O que você fez faz? a lambança, Você fica Michele? sem ninguém ou você aceita a condição? O Mano Menezes Você entendeu? poderia ter pedido a O Mano fazendinha. chegou forte na O negociação. Mano poderia ter por pedido essa a fazendinha, necessidade. Silvestre. Tudo bem. Do jeito que Vocês foi. não querem o Dorival Júnior, não, né? Do Nem jeito- o Abel Silvestre. Ferreira. Silvestre. O que aconteceu com o Dorival, eu repito, Por 15 pesou minutos. na decisão de não esperar o Por Tite de 15 novo. minutos o Dorival não foi acionado pelo Corinthians. Porque o Corinthians estava esperando a resposta do Tite. Eu vou até revelar que o Duílio ficou 6 E horas. outra com o Tite. coisa, não vamos jogar 6 essa culpa horas. no Tite também, não. Já estão querendo jogar a Conversando. culpa no Tite. O Tite O não Tite- tem nada a ver e o com Tite isso. trabalha onde Já ele estão falando quiser. que o Tite é persona. O Tite é um dos maiores da história do Corinthians. Estão colocando o Tite nesse bololô. O Tite não tem nada a ver com Traíra, isso, gente. não é traíra, O Tite não tem não nada. é traíra. O Tite é um profissional que falou que não trabalharia em 23, até agora não assinou com ninguém. Ele simplesmente voltou Existe pro uma Rio de chance dele não Janeiro. assinar com o Flamengo, não. Ah, viu? é o que eu tô falando. Então, não tô é informação. colocando disso. É Aí, sensibilidade. pronto, aí Eu vai acho, ser eu acho que ele Mano assume o sem Flamengo o em Tite. janeiro, porque ele quer continuar com a família morando no Rio de Janeiro, onde ele já tem Não, residência mas fixa. não. há um Essa bom tempo. bagunça do Corinthians Não, está por sobrando causa até disso. pro Da Tite. família. Que nem é passou sim, pelo Salazar. Corinthians esse ano. Salazar, Pesa. muito É um obrigada. absurdo. Você foi pro Rio de Janeiro hoje, vai Fui. ter matéria especial, né? Que você foi cobrir Vai lá ter matéria especial questão lá. das Olimpíadas, a equipe da Petrobras, Isso né? daí, a equipe da Petrobras montando um time pensando nas Olimpíadas, no Pan-Americano e nas Olimpíadas principalmente, e nas Paralimpíadas também de 2024. A gente foi lá, vai preparar um material especial, mas estamos aqui, né? Sempre no celular. Esse maluco pra saber tava de no tudo. Rio hoje, é isso? Tava no Rio. Eu vai ter um cheguei do Rio faz 10 E vai ter, minutos. vai ter uns 3 VTzinhos pra fechar ainda hoje à noite, viu? nóis, Vivão, Salazar. Viu? Terminou uma reunião há pouco. Uma reunião há pouco, antes do Você programa. não sabe. Eu descobri São já mais que 3. hoje o Mano Menezes vai ser apresentado amanhã. Aliás, ó, Você vai. informação, ele vai ser apresentado amanhã. A gente vai ter que perguntar E vai sobre a estrear no seleção, sábado cara. contra o São Boa, Paulo. Salazar, valeu, obrigado. Nessa reunião surgiram mais 3 VTs pra mim. Tchau, fechar tchau, hoje à tchau, noite. sai, garrafa, Hoje à noite, Salazar. Fecha rapidinho. Salazar, vai pra casa antes que a gente te Vai, escape mas pra fazer volta, hein? alguma Não vai coisa. fritar ovo, que nem você fritava lá, queimava a cozinha no Imagina o que Catar. ele não faz na casa dele.